Hoje é o nosso primeiro podcast aqui da nossa pré-candidatura a prefeito de Jundiaí. Estou aqui com grandes amigos, figuras importantes da nossa cidade, que têm histórias importantes para a cidade de Jundiaí, do crescimento, da melhoria da qualidade de vida da população. Então estou aqui com o meu amigo Pedro Vigardi, que foi prefeito, um grande prefeito, fez projetos históricos aqui que marcou a vida da cidade. Gerson Sartori, meu grande amigo, que é presidente do PDT e está nos apoiando, foi presidente da Câmara. Gerson tem um monte de história para contar, um articulador político nato aqui da nossa cidade. Professor Oswaldo Fernandes, que foi presidente do meu partido por muito tempo, hoje é o presidente de honra nosso, foi secretário de Educação, foi secretário de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, e tem muita história para contar do que aconteceu. Então hoje aqui é um bate-papo, Pedro, Gerson, professor, porque vocês possam contar um pouco da experiência e da contribuição que vocês fizeram para a nossa querida Jundiaí, porque Jundiaí é uma cidade boa, uma cidade importante no estado de São Paulo, mas vocês, de verdade, passaram a governar a cidade e trouxeram projetos importantes para que a cidade seja o que ela é hoje. Então, eu queria ouvir muito vocês sobre isso, das experiências, Pedro, quando você foi prefeito, das experiências, Gerson, quando você foi vereador, presidente da Câmara, e das experiências do professor Oswaldo, que também foi secretário de Educação por muito tempo aqui, e a educação de Jundiaí tem muito das mãos do senhor nesse projeto que hoje é importante aqui, que nós temos no ensino do municipal da nossa cidade. Vou começar aqui pelo meu querido Pedro Vigardi, que foi prefeito, experiência rica. Eu vou começar, você falou da experiência, então eu vou te presentear aqui, de cara, com um livro. Olha. Esse livro que nós fizemos chama Jundiaí sob Nova Perspectiva, Legal. 2013 a 2016. Aqui a gente é um livro coletivo, né? Nós temos uma obra coletiva, muitas pessoas escrevem aqui as experiências do governo e a gente conta um pouco o que foi o governo, a política implantada, a visão de cidade. Então, eu queria deixar para você com uma contribuição. Tem muita gente boa aqui que fala aqui sobre habitação, sobre mobilidade urbana, sobre direitos humanos. É bem interessante, eu vou deixar para você. Olha aqui, tem uma dedicatória aqui do Pedro. É. Para Ricardo Bocalon, com a esperança de um governo que retome uma cidade mais humana e que cuide das pessoas. Obrigado, Pedro. Primeiro, obrigado. Importantíssimo, e vou ler. E eu sei que você tem falado muito isso. Isso, né? perfeito. Exatamente dessa questão da cidade mais humana, que se preocupa com as pessoas, Sim. que olha para as pessoas. Então eu fiz Muito obrigado. Tomei Tá esse aqui o cuidado. livro. Não sei que câmera que eu mostro aqui, qualquer uma aqui. É isso aí. Ó, livro do Pedro, com vários autores contribuindo com histórias. Vou ler. Importantíssimo para que a gente possa, inclusive, absorver propostas, projetos aqui para propor aqui na nossa pré-campanha. Pedro, nos conte um pouco de como foi ser prefeito, projetos que marcaram a vida das pessoas aqui na nossa cidade. Bom, para mim foi uma experiência extraordinária, inesquecível. Eu falo que todos os dias, e isso é real mesmo, viu? Eu todos os dias chegava na prefeitura, eu agradeci o fato de estar ali, porque eu acho que é uma experiência rara na vida de um cidadão. E eu tinha uma trajetória de vida muito ligada à cidade. Eu fui servidor público, né, de 22 anos, fui desenhista, trabalhei com urbanização de favelas, com o padre Paulo André, fui coordenador da FUMBAS, então fui engenheiro da prefeitura, fiz plano diretor. Então, a minha experiência, e eu trabalhava no planejamento, que a gente conseguia olhar a cidade como um todo. Né? Então, essa experiência toda que eu tive ao longo da minha vida, a gente usou muito no governo. Entendi. Eu trabalhei muito com políticas de setoriais, de construção de ideias, de propostas, e a gente fez muita coisa. A gente teve um olhar muito cuidadoso com os bairros que precisavam de muito investimento, né? O professor fala uma coisa sempre interessante. Nós fizemos 2.000 moradias na cidade, um pouco mais de 2.000 moradias. Fizemos na Vila Ana, fizemos no Novo Horizonte, fizemos no São Camilo. Tiramos pessoas de áreas de Inclusive, risco. Pedro, só te interrompendo, você foi o último prefeito a fazer moradia popular na cidade. De lá para cá não De lá para cá não teve mais nada. Verdade, nenhuma. Mais nada. Não é força de expressão. Mais nada. É zero. É zero. Então a gente organizou a FUMBAS e nós tivemos uma habilidade, isso que eu acho interessante, é uma coisa que eu vou te colocar aqui como ideia para o futuro. Nós tivemos uma habilidade, não só, eu falo de mim, mas todo o pessoal que estava no governo. O Gerson foi líder do governo na Câmara, foi presidente, ele teve um trabalho essencial nisso. A gente tem muita habilidade de trabalhar com o governo federal e o governo estadual. Sim. E a gente sabe que você tem acesso ao governo federal, você tem Sim. porta aberta com Lula, Alckmin, Márcio França, isso é essencial para a gente. Inclusive nessa questão de habitação, Pedro, eu tive agora em Brasília com a Inês Magalhães. Inês Magalhães é vice-presidente da Caixa de Habitação. Você conhece a Inês? Conheço. Inês é uma sumidade de habitação do país.
se não é a melhor, é uma das melhores pessoas que entende habitação popular no nosso país. E a Inês me dizia de experiências importantes sobre o Minha Casa Minha Vida, Pedro, que nós vamos propor agora, inclusive, na pré-campanha. Nós vamos buscar essas experiências novas que está tendo no país, porque as coisas vão se adaptando, vão melhorando. Minha Casa Minha Vida tinha alguns problemas que eles vão propor agora para sanar vários problemas, principalmente da faixa 2 e 3. Faixa 2, que é até R$ 4.600 de renda, e faixa 3 até R$ 8.000, que é um pessoal que tem que dar entrada, geralmente é 10% do valor do imóvel. E nós estamos projetando uma proposta, Pedro, que vai se chamar Entrada Garantida. Então, a ideia nossa é montar um fundo municipal de habitação para que a gente possa ajudar essas pessoas a darem entrada nesse imóvel, porque geralmente quando, por exemplo, o apartamento custa R$ 200.000, professor e Gerson, ele tem que dar, geralmente é 10%, então tem que ter R$ 20.000 para comprar, para dar entrada. E esse dinheiro, geralmente, as pessoas fica mais difícil para comprar a casa própria, porque já paga o aluguel, já é uma dificuldade. E uma novidade que a Inês me disse, Pedro, agora o Minha Casa Minha Vida vai parcelar em 420 meses, para deixar a prestação mais baixa ainda. Perfeito. Então, um projeto importante que nós... Essa é importante a gente ter essa relação. Perfeito, é isso aí. Eu acho que... então, assim, a habilidade de ter relação com o governo federal, governo estadual, esquecer um pouco essa história só da política, é nosso, não é nosso, abrir porta. Sim. Eu fiz isso lá em São Paulo, com o Rodrigo Garcia, ele era o secretário da Habitação, e fizemos em Brasília, no governo federal, e fizemos essa parceria do estadual, federal e o municipal. Graças a isso, as habitações estão aí. Mais de 2.000, então, né, tem que ter essa... Mais de 2.000, tem que ter essa habilidade. Quando a gente fala 2.000 habitações, mais 2.000, você está falando aí, são 2.000 famílias, mas são para aproximadamente 8.000 pessoas que você fez casa própria, moradia digna, que eu estive lá no Fazenda Grande, e vi lá os predinhos lá, ficaram muito bonitos. E você viu que do lado, até aproveitando, entrando na área do professor aqui, fazer a deixa com o professor. Do lado dessas habitações, dessas 1.088 unidades habitacionais no Fazenda Grande, tem 2 escolas. Sim. Que nós fizemos questão de construir junto com as habitações, porque a habitação não é só a moradia, o apartamento. Perfeito. É tudo que está em volta. Mobilidade, transporte coletivo. Escola. Vocês têm experiência e creche. sabem disso. Sim, Perfeito. sim, perfeito. Então, a gente fez também as escolas do ladinho. Escolas bonitas. Sim, boas, eu vi lá. Inclusive, nós vamos lá junto, hein? Quero ir lá com você. Vamos caminhar lá. E Gerson, conta aí pra gente histórias. Você foi líder do governo do Pedro. Então, e foi essencial para a gente aprovar esses projetos na frente. Essa coisa foi muito importante porque tem as contrapartidas. O Pedro trabalhou muito com a contrapartida. Sim. Então isso não, é legal. Não vinha só a moradia. Quer dizer, vinha moradia, vinha escola e todas as benfeitorias do entorno. Praça, lugar para jogar o futebol, né? Vê lá o Onofre Canedo lá no... Hoje estão disputando torneio lá bastante, né, Pedro? Então, isso tudo é importante. Eu tive 2 experiências como vereador, uma de vereador de oposição e uma de situação. De oposição era o governo do saudoso Ari Fosser, né? Sim. Que eu mantinha um excelente relacionamento com ele, até porque ele sempre foi uma pessoa muito séria, respeitosa, e como o Pedro disse, né, ele não ficava fazendo distinção porque eu era do PT. Então foi... O professor, naquela época, estava saindo do governo, né? Não participei do governo. Não participou do governo do Ari. Mas foi uma relação boa, mas ao mesmo tempo de muita fiscalização. Sim. Nós fizemos 6 comissões de inquérito. Caramba. A gente só tinha 3 vereadores, mas conseguimos aprovar. Quem era vereador contigo da oposição à época, Gerson? Eu, a Marilena e o Carlão Dudai, Carlão Kubitsa. Dá um abração para o Carlão, para a Marilena aqui também. Grandes companheiros. Sim. E a gente fez ali um trabalho muito, muito sério. E aí depois... E ali em 2005 comecei a luta pelo bilhete único em Jundiaí, que foi uma das grandes bandeiras minhas. Estava quase que emplacando no governo do Ari, aí o Sacramone brigou com ele lá, não sei porquê, o Sacramone era o secretário, sim. parou todo o projeto. E aí a gente conseguiu, no governo do Pedro, esse projeto, né? Do bilhete único. Você dependia... Quando vocês implementaram, como é que funcionava? Quanto tempo a pessoa podia que ela pega um ônibus? Sim. Como é que era, Pedro? Na verdade, as pessoas pegavam 2 ônibus, dependendo da região. Então ela descia num lugar, pegava o outro ônibus e ia. Essa dupla tarifa que a pessoa pagava deixou de existir. E a gente tinha um levantamento na época, não vou lembrar agora, mas atendia muita gente. Sim, imagino. Fora a facilidade, o bilhete único é um negócio importante. Mas as pessoas passaram a pagar
menos, porque lá tinha um período, também não vou lembrar o tempo Duas agora, horas. que ela 2 poderia horas. circular com o bilhete Livremente. sem. Então isso pegou, tá até hoje na cidade. Então foi um importante. negócio, mas foi uma luta do Gerson, sem dúvida. Sabe o que acontecia? Eu sempre fui contra a construção dos terminais. Sim. Porque não faz sentido. A pessoa sai do bairro, ela sai do ponto de ônibus, ela não sai de um terminal, que, por causa de chuva, não sei o que. Não. E aí, para ela trocar de ônibus pagando uma única passagem, ela tinha que ir de terminal a terminal. Isso. Por exemplo, uma pessoa que sai lá da Colônia, Sim. ou do Caxambu. Onde é do Caxambu? Sim, Ela vinha, tinha que parar no terminal da Colônia, pegar um ônibus e ela queria ir no Max Shopping. Ela tinha que ir lá no terminal central da Vila Ares para voltar para o Max Shopping. Entendi. Sendo que hoje ela pode descer na Ponte São João, Entendi. ali na antiga Rússia, ali na Ponte São João, e dali pegar Dentro das 2 horas, ela é livre para circular no sistema de transporte da bem cidade. didático uma coisa que eu falava, porque esse negócio de terminal a terminal era do tempo da Maria Fumaça, baldeação. Por exemplo, pessoa que saía do Varjão, católico, queria lá ver a missa do Padre Wilson lá na Vila Cristo. Padre Wilson demora 4 horas, a missa dele demorava. Sim, Hoje sim. na igreja católica ele mudou, né? Mas ele demorava 4 horas para celebrar a missa. E as pessoas saíam de lá do Novo Horizonte e não conseguiam chegar até ele terminar a missa, já estava na bênção final. Entendi. E hoje é muito mais rápido. Muito, Entendi. muito mais rápido. Entendi. Que legal. Então, vocês que aí usam um bilhete único, tá aqui os caras aqui que implementaram na cidade. Então, projeto importante de mobilidade, que nós estamos precisando melhorar muito em Jundiaí. Essa foi a vantagem do governo do Pedro, porque ele ouvia a cidade, a Câmara não era um puxadinho. Não é porque era o líder do governo dele que a Câmara não dava Sim, trabalho fiscalizar. lógico. E eu falei isso lá no começo do governo do Luiz Fernando, que isso ia fazer falta para ele, a gente está vendo o que faz. Que é uma Câmara que só diz amém. O prefeito não precisa disso. Sim. O prefeito precisa aprovar os projetos dele, é lógico que precisa. Mas ele precisa da crítica, ele precisa da ideia, ele precisa de uma série de coisas. E quando a Câmara fala e não sabe nem o que eles estão votando só porque o prefeito mandou, aí a coisa tende a... descambar. Tá certo. Professor Oswaldo, muito bom ter o senhor aqui. Uma experiência gigantesca em governo, em eleição. Professor Oswaldo, é uma honra tê-lo aqui, viu? Poder contar um pouquinho das suas histórias. Nós contamos esses dias do Morada da Vinha, né? Que eu estava com o professor lá. Ele que colocou o nome lá. E a história está lá no nosso Instagram, está lá no Facebook. Se você não sabe, vá lá ver como é que foi colocado o nome no Morada das Vinhas. É verdade. É o seguinte, educação, você sabe, é um processo. Sim. Educação, se você praticar uma educação de qualidade hoje, quem vai colher os frutos, isso vai permanecer e vai dar bons frutos por 20, 30 anos. Sim, sim. Então, você não colhe agora quando você faz a mudança. Você começa a colher, evidentemente que já começa a ter alguma modificação, forma de pensar, de atuar, de agir, principalmente na questão pedagógica, né? Então, eu sempre falei, o que nós estamos fazendo aqui hoje, quando eu falava hoje, era lá 1993, assim por diante, vai estar valendo para 2030. Sim. E é fato, isso é fato. Fato. Eu fui secretário durante 14 anos, 2 anos no primeiro governo Benassi, 83, 84, fui para São Paulo assessorar o Paulo Renato, e depois o Pinotti, e depois o Chopin Tavares, já no governo Quercia. Entendi. Antes era no governo Montoro ainda. Depois reassumi a secretaria em 93, aí fui 12 seguidos até 2004. Nesse primeiro governo do Benassi, nós promovemos a municipalização do ensino, Me lembro. que era um tema bastante árduo para debater, discutir. Sim. Tínhamos a instituição dos professores, porque era, na verdade, para o município, continuou praticamente mudança apenas trouxe mais gente, mais aluno, mas eles continuaram performando, efetivos, titulares, não houve alteração. Para o Estado, sim, porque os professores do Estado tinham que praticar a anuência, porque não foi feito compulsoriamente, Sim. porque nós tínhamos reserva técnica de professores. Se não vem do Estado, a gente Colocaria coloca do do município. Mas a anuência foi, apesar da diversidade na discussão, etc., ela foi boa, muito forte. Tem gente até hoje no município anuído em 96. Até hoje aqui. Então, isso foi Pegamos em 1993 cerca de 7 mil alunos no município. Só atendia educação infantil, creche e a chamada
Tudo é educação básica, vai Sim, de sim. 0 até... Sim, Está sim. na LDB isso, Sim, até o segundo grau completo. O pessoal solta para educação fundamental, do primeiro ao nono ano, educação infantil. Educação infantil vai de 0 a 5, né? Sim, Até 3 creche, 4, 5, a chamada pré-escola, né? sim. Tudo é pré-escola. Pré-escola é quando você não entra na escola. Entrou, não tem mais pré, né? É Já está verdade, lá. já tá Não lá. entendo. Estou na pré-escola. Como pré-escola? Isso aí é escola. Você velho. está na escola, né? Escola boa. Então, essa nomenclatura é furada. Sim, né? sim. Mas continua sendo falada e assim por diante. Então, nós pegamos com 7 mil, em torno de 7 mil, 6.900 e alguma coisa, entregamos com 38 mil alunos. Nossa, uma mudança Salto gigantesco. gigantesco. Terminamos o sistema com 116 escolas. Eram 40 e poucas escolas. Aí é o seguinte, você tem 80 mil refeições dias. A gente dizia, a cidade de Itatiba comendo aqui todos os dias. Todos os dias. 80 mil É habitantes na verdade, época. Tá? É forte o sistema. Forte, forte. Então, o que ocorre? Você tem tudo isso. Hoje, por exemplo, aí tem a ver com densidade demográfica, etc, Sim, etc. Tem menos alunos no sistema municipal que quando eu saí em 2004. Entendi. Hoje tem 33 mil. Isso mesmo. 5 mil alunos a menos no sistema. E embora o orçamento da educação foi multiplicado por 20 vezes. Sim, sim. Muito grande. Muito grande, muito hoje, enorme. O tempo do orçamento era pequeno. Jundiaí até 2004 tinha um orçamento de 1 bi, alguma coisa. Entendi. Hoje 4 bi, 250 4 bi, milhões, podendo chegar a 4 bi e meio. Você coloca veja, 25% é exponencial. para a educação. É exponencial. Tem um bi para a educação, Exatamente. bi, alguma Passa coisa. de 1 bi. Então, Não, o colegiado é menor em termos de alunos. Sim, sim. Os funcionários trabalhadores talvez tenha crescido um pouco mais, mas de qualquer maneira é um sistema que está assim, estagnado do Sim, ponto de sim, vista quantitativo. E é um debate que a gente precisa fazer, professor, que acho que é importante, eu venho dizendo isso, que virou um abismo. Então, o aluno, quando ele chega no 5º ano, ele vai para o 6º ano do Estado. Então, até o 5º ano ele estuda na escola municipal, né, Pedro, Gerson. E aí, quando ele sai, porque é um sistema, que, como o senhor falou, o senhor alicerçou esse sistema, foi criado, é um sistema importante, bom quando o Pedro foi prefeito também. Então, a escola municipal é uma escola boa, né, uma escola que cuida do aluno, é mais próxima. E quando esse aluno chega no 5º ano, que ele vai para o 6º ano do Estado, os pais se desesperam, porque é um abismo a diferença da condição do formato da escola municipal para a escola do Estado. As condições físicas, das escolas, instalações. E isso não tem a ver com o professor, é a forma com que o Estado trata a educação pública. Né? A gente precisa debater isso na campanha, na nossa pré-campanha, inclusive. Acho que é um debate importante, porque eu conheço pais que quando chega o filho, está terminando o 5º ano, que ele vai conhecer a escola estadual, que ele vai para a escola, ele se desespera. Vamos lembrar o seguinte, aí tem algumas questões que são intrínsecas em relação a isso. Por exemplo, pesquisas apontam que a população apoia o município ir até o 9º ano. Sim. É complexo, porque nós fizemos uma experiência na municipalização com 2 escolas, Rotary Club e Pedro Crasimundo Fornari, no Rio Acima. Sim. Primeiro ano ao 8º, à época. Não foi bem sucedida. Sim. O município não tem ainda expertise para tocar ensino com especialistas. Sim. Até porque não tem pouco especialista, teria que contratar, evidentemente. Sim. Mas o município, até por conta disso, por não ter essa expertise, ele não foi bem, acho que até devolveu essas escolas para o Estado. Sim. Imagino que sim. Então tem que discutir essa questão. Acho que é importante debater essa questão. Aí, porque você envolve novamente o Estado. Né? Então tem que ouvir, não só os pais. E o atual governo do Tarcísio está cada vez mais encostando a escola do Estado. Mas aí, menos investimento. Aí é bem pior, né? É bem pior. Aí da história do colégio militar. Sim, aí nós temos um tema aí outra muito, discussão muito duro, totalmente né? fora da casa, muito complicada. É muito complicado. É um equívoco. Né? Nem a ditadura militar ousou fazer escola pública militar. Sim. Isso é um negócio, não dá para compreender. Não. É inacessível o debate. E aí é uma coisa muito estranha que o professor, que pode ser um militar e nada, não estamos aqui discutindo a valorização, mas vai ganhar o dobro de um professor que está em sala de aula. O dobro a gratificação. Né? Ele mantém o salário de aposentado dele, sim. que serão militares aposentados, não da ativa. Então já tem o seu soldo militar e vai ter uma gratificação superior ao salário do ativo professor. do Estado. Então, mas isso é outro debate, né? Sim. Agora, na verdade, há uma diferença de qualidade aí do
quinto ano para o oitavo, para o nono ano, que pode ser corrigida com um pouco de boa vontade política, né? Uma direção correta, para discutir um formato pedagógico que contemple um estudante com qualidade, de qualidade. Não precisa ser uma escola conteudista, pode ser um equívoco, mas uma escola que prepare o aluno, que discuta, o aluno ela seja a indutora do conhecimento. Sim. A escola hoje em dia não é mais para dar tudo do conhecimento, isso já foi, coisa do passado. Ela tem que induzir ao conhecimento. Sim. É o papel do professor, Sim. ele é um monitor em sala de aula. É verdade. Ele não é um cara que está vomitando conhecimento, isso acabou. Né? Então, precisa entender tudo isso. Tudo isso está em discussão, tem que debater mesmo. Então, só aqui para complementar, você que estuda na escola do município, do 1º ao 5º ano, esse homem aqui foi o responsável por essa escola estar aqui municipalizada. Né? Oswaldo Fernandes. Quando deixei, íamos até o 4º ano. Mais tarde que entrou. Sim. O shopping aumentou um ano para Sim. um ano, o município também fez a adequação. E também na parte física. Sim. Então, nós fizemos 14 ginásios cobertos. 14 ginásios. Piso lisonda em quase todos eles. Lá para cá, 1,5 fizeram. 20 anos depois, um ginásio. Um ginásio. Que eles chamam o projeto pronto, que é do Zé Romero, o conhecido Geva, já tinha tudo preparado para fazer, o Arifóssi fez o ginásio lá. Depois começaram na Vila Maringá, não sei se terminaram até agora, por isso que eu falo que é 1,5, né? Entendi. Vila Comercial hoje. Bom, fizemos o Complexo CEPASA, compramos o Complexo CEPASA. 75% foi adquirido pela educação. 25% restantes divididos entre CETRANSP e Guarda Municipal cheia. Entendi. Então, aquilo lá existe hoje, porque nós fomos atrás, ali ia ser um conjunto de prédios, ia manter as pastilhas externas, para garantir o processo histórico, etc. Mas o recheio eram apartamentos. O Arifóssi tem um peso decisivo nisso, que era deputado à época, com Mário Covas. Fizemos uma compra bastante razoável em termos de valores. Não foi uma doação, mas pagou muito pouco. Perto do que vale aquilo, foi muito pouco. Mas foi intervenção política nossa. Entendi. Então, a educação ali tem 75%, ali é da educação. Depois, Complexo FEPASA, Complexo Argos, Centro de Capacitação do Professor Paulo Freire é o nome do centro. Centro de Línguas. Área para exposição, tinha um Cecília Meirelles, tinha um complexo João Guimarães para os eventos grandes da Secretaria, tipo Educática e assim por diante. E depois tinha a TV Educativa, que foi a grande coisa, que hoje não está mais a serviço da educação. A TV Educativa, como o nome diz, tinha que estar servindo a educação. Infelizmente, houve mudança de objeto. Então, isso tem que voltar. Sim. Você tem que defender, nós temos que defender, devolver a TV Educativa aos professores. É fundamental isso. Sim. Isso é uma questão ética mesmo. Tem que ser, nem carece de debater isso. Tem que ser devolvida. Sim. Então, penso assim. E aí tem o Parque da Uva Novo. Mas conta essa história do Parque da Uva, que essa é boa, hein, professor? Essa é boa. O Parque da Uva é o seguinte, Essa eu conheço. Na verdade, Parque da Uva... Professor, só um detalhe. E na Argos, nós instalamos no nosso Colégio governo Técnico o Federal. Instituto Federal. Que estava... Verdade, tá. Que foi a gente não estava na fila de espera do Instituto Eu ia Federal, falar nós conseguimos disso. implantar lá. E nós doamos uma área. Podcast é bom por causa disso aqui, acontece de Caiu tudo. a pilha aqui, gente. Alguém, Já coloquei aqui. Já colocou? Bora lá, agora Ainda bem que você tem entende mestre o aqui. negócio. Bora lá. Você colocou do lado certo, né? Ah, pronto, acho que tá certo. Nós colocamos o Instituto Federal ali, que a gente tinha outras cidades na frente, Sim. foi rápido o processo, e depois doamos a área onde foi construída agora a sede, que é uma sede grande do Instituto Federal. Acompanhei, mesmo fora do governo, fui acompanhando a história da questão da liberação do recurso. Então, a Argos, além de tudo, abrigou o Instituto Federal. Que legal. Ali, naquele local que estava o Colégio Técnico Federal, era a área de exposição Cecília Meirelles. Foi Sim, ocupada sim. pelo Colégio Federal, uma boa E ocupação. agora liberou, né? Liberou. Então, você tem... Não, Parque conta a história da festa da uva. Vai Vai lá, é o vai lá. seguinte, Chamava não. festa, era a festa da uva. Parque... Porque eu morava ali no Engamão, No né? Parque Eu Comendador ia jogar Antônio- bola ali no Parque Comendador Antônio Carbonari. Que era o nome... Eu de moleque me lembro, vamos jogar bola na festa da uva, vamos no parquinho da... Que tinha aquele giradorzão. Tinha. Ei, não, Continua eu assim, brinquei muito continua assim. Aí virou o Complexo Educacional Cultural Esportivo. 3 em 1. Né? Acontece o seguinte, fui fazer uma viagem, um congresso de broadcasting,
televisão, fora do país, e eu falei com o Valtinho, porque de fato aqueles galpões não dava mais, né? Eles tinham dificuldade de... Além de não tinha conexão entre eles, você tinha que sair para tomar chuva e entrar para o outro. Hoje não, você vai conectado, né? Então, o que acontece? Aquilo estava meio podre mesmo, velho, meio século, mais de meio século aquilo lá, estava deteriorando mesmo. Eu brinquei, Valtinho, vamos derrubar esse negócio aqui? Ele falou, posso derrubar? Eu falei, pode. Mas deu uma polêmica danada. Mas foi num bate-papo. Eu saí os 15 dias e voltei. Quando eu entrei na cidade, eu não vi os galpões. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí o cara que estava no carro, o motorista, falou assim, olha, professor, o senhor Walter derrubou. Ele está de brincadeira. Porque não havia recurso para isso, nada. Eu falei, o Walter não fez isso. Ele fez. Porque aí o Walter alegou que ele encostou a pá carregadeira, caiu o galpão. Ele não deu nem para... Eu não quis derrubar, eu fui testar, caiu. Né? Então, aí não teve o que fazer, vamos fazer. Tanto é que aquele ano da Festa da Uva, fiz aqui perto do Paço Municipal, improvisado lá. Uma festa extraordinária. E depois, o Parque da Uva hoje é bem mais moderno que o antigo, um parque já bastante atualizado, né? Sim, sim. A história é essa. A gente polemizou na época, eu lembro até que a gente fez um debate sobre isso, porque a gente achava que deveria manter os 3 galpões, apesar de toda a dificuldade que tinha, tamanho e tudo, e criar um outro salão grande e tal. Então, mas o Valtinho já chegou, já foi derrubando. Foi testar. O teste foi bom. Foi bom. Então, cara, educação tem novo Parque do Trabalhador, que está abandonado hoje, que é o Parque de Currupira, né? Feito, enfim. E fizemos 40 e poucas escolas, né? Para arrumar. Porque o que acontece? O aluno veio para os próprios municipais, em alguns casos. Tivemos que fazer escolas. Falando de Currupira, eu quero perguntar para o Pedro, para o Gerson. Ele foi feito... Vocês escorregaram lembra daquele escorregadorzão? De Currupira? É. Na verdade, o que acontece... A gente fazia piquenique lá, eu me lembro, e a minha mãe, meu pai, nossa de família. 3 Aí eu vou fazer uma crítica aqui, viu? Porque também eu vejo assim, tem algumas coisas que o governo faz, que é normal, é uma marca do governo, e tudo isso a gente compreende, nós fizemos, todo mundo faz. Sim. Mas o que não pode é abandonar as outras coisas, porque o Parque Currupira ficou abandonado. Está 8 anos esquecido, fui lá, fiquei com dó de ver aquilo. E era uma festa de 1º de maio, trabalhador, uma festa maravilhosa. E tem umas meninas que fazem o Ser Jundiaense lá, tal, Ser Jundiaí. Não tem acho que na nossa época, que não tem uma lembrança afetiva com o Parque Currupira. É questão... Nós todos temos. Então é uma pena essas coisas, né? Então você faz um negócio, mas abandona o resto, não pode. Ele tem uma característica, você sabe que o Parque do Currupira, em eventos grandes de 1º de maio, 50% é Várzea, Campo Limpo, Louveira. Além disso, é regional. É um parque regional, isso. É um parque muito simpático, acolhedor, muito acolhedor. Na época dele, vocês me corrijam, eu era muito criança na época, me parece que foi o parque mais inovador da região. Né? Então a gente ia para Currupira, cara, me lembro. Tinha aquele escorregador, tinha o trenzinho, a gente fazia ali nos quiosques. Homenagem ao que era professor Pedro Fávaro. Né? Pedro Fávaro. As pessoas sentavam na grama para comer, uma delícia. Uma delícia. Assim, a gente tem memórias afetivas ali. No 1º de maio, o lugar que eu mais gostava de ir, mas nós modificamos a gente fez parceria com Coca-Cola, com empresas, e eles ajudavam. Era uma delícia, né, Gerson? Muito. Vou fazer uma lembrança aqui só, sim, uma lógico. observação. Tudo que estamos falando aqui não é dádiva. Isso é obrigação do poder público. Sim, com certeza. Não é favor, é o que a gente fala da impressão que nós estamos fazendo favor para o povo. Não, favor nenhum. O governante precisa fazer. Tem uns que não fazem. São negligentes. Sim. Então, e nós fizemos. Todos aqui fizemos. Mas fizemos com dinheiro público, dinheiro do povo. Sim. A prefeitura é uma ficção, um CNPJ. Ela não existe por si só. Sim. Só Perfeito. com dinheiro da população. Deixar bem claro isso, né, Pedro? Claro, sem Porque a dúvida gente alguma. não está aqui fazendo E governar é uma opção. Porque o governante Pedro foi prefeito, eu tive a minha experiência também, fui secretário de Estado, fui prefeito também, dirigi a universidade pública. Isso é opção. O Pedro fez um governo humanizado. Fazer escolhas, né? Fazer escolhas. Né? O Pedro humanizou o governo dele, construiu projetos importantes nas áreas mais distantes do centro. Eu venho dizendo muito, Pedro, hoje que eu sinto Jundiaí muito centralizada hoje. Eu estive no residencial Jundiaí esses dias, fui lá no parque, tem um espaço público,
vocês terem uma ideia, quem cuida desse espaço são pessoas da comunidade e todas as atividades que tem dentro desse espaço público, tem um bairro grande, importante da cidade, é tudo, não que a comunidade não possa fazer isso, mas se você não sente o poder, a presença do poder público, o que para mim é um equívoco. E por isso que a gente vem dizendo muito na nossa pré-campanha isso, que a cidade, o que mais importa na cidade são as pessoas. E a gente não sente isso muito centralizado, verdade, mas quando você vai para os bairros mais distantes, você não sente muito a presença do poder público. Então a gente tem que... Essa é a nossa diferença de visão. Você vê que né? eu lembro, logo que o Pedro assumiu, ele chamou, eu era presidente da Câmara, eu, estava lá alguns secretários, e falou, vamos construir ali, vamos acertar isso aqui para ser o PA Central. Sim. E quando ele fez ali o PA Central, em 3 meses do governo, ele já começou a ampliar ou fazer novas unidades básicas de saúde. Aconteceu na Vila Rami, aconteceu no Tarumã, que era um negócio que não cabia. Então fez o PA Eloy. Central no Eloy, mas foi nos bairros e ampliou nos bairros. Sim, sim. Aí ele fez a UPA do Novo Horizonte, deixou 2 semi-prontas, passaram-se 8 anos, agora que estão falando em inaugurar. Sim. Porque era no bairro, será? Então, eu sinto muito isso aqui na cidade. A gente precisa descentralizar a cidade. A gente vai para os espaços públicos que são longe do centro e a gente sente as dificuldades às vezes tem gente lá muito valorosa, quer fazer um teatro, quer fazer música, capoeira, balé, e não tem opção, não tem opção. Então, por mais que algumas pessoas possam não concordar que o lazer tem que ser para todos, que a cultura tem que ser para todos, a gente concorda com isso, que nós temos que levar para as áreas mais distantes, não só a educação de qualidade, mas também todo o entorno para que o trabalhador e a trabalhadora, as pessoas possam ter no seu bairro qualidade de vida. Eu até conversei no residencial com uma senhora, ela disse, olha, Bocalão, para ir no parque da cidade eu tenho que pegar 3 ônibus. Então, você vê, nós entregamos 4 parques, né? Lá no Morada das Vinhas, no Engordadouro, no Jardim do Lago e lá no Copacabana, no Vila Comercial. Sim. Os 4 parques, a ideia é que você pudesse atividade permanente de esporte, lazer, cultura, educação, tudo ali no parque acontecendo permanentemente. Importantíssimo. Eu fui ver os 3 parques que eu citei, o do Copacabana eu não sei, mas eu citei os 3 parques agora, eles estão sem vida. Morada das Vinhas Sem não tivemos vida lá no nenhuma. sábado, né, professor? Até abandonado. Sábado de manhã, a quadra... Eu nunca vi. Sábado de manhã, uma comunidade e a quadra vazia. Então. Ninguém. Isso vale também para os ginásios cobertos, porque isso aí é o seguinte, você tem um equipamento público, conversei com um professor de educação física da nossa faculdade, que viaja muito para o exterior, e falou, é difícil encontrar no mundo cidades do Porto de Jundiaí com 14 ginásios cobertos. Isso não existe, ele falou. O mundo inteiro. Nesse caso, eu dei o exemplo mundial. Sim. A cidade do Porto de Jundiaí, no exterior, não tem, exceto Cuba. Havana tem. Sim. 14 ginásios cobertos. Então, não tem política de ocupação. Não. Por exemplo, se discutiu muito em 2016 a questão do contraturno. Então, o aluno estuda de manhã, à tarde ele vai para o centro esportivo, praticar o tipo de esporte que ele escolher. Então, você pega esse aluno, ele vai almoçar, você tem que transportá-lo, ou dar o passe ao transporte. Sim. Ele faz um lanche ao final da tarde, quando vai embora já. Então, ele tem 3 alimentações do município no dia. Chegamos a ter 14 mil estudantes no contraturno. Isso acabou. Então, o ginásio, você passa hoje, vai agora passar qualquer centro esportivo, que tenha campo de futebol, ginásio coberto, você não vê uma pessoa no campo, não vê uma pessoa dentro do ginásio. Não. É o dia, é de segunda a segunda. É só para atividades organizadas, assim, campeonato, evento muito, que é bom, importante, lógico, sim, mas assim, é por isso que a gente vem debatendo nessa pré-campanha, Gerson, Pedro e professor, que quando a gente fala que o importante na nossa cidade são as pessoas, é isso, porque é importante a cidade estar asfaltada, é importante a cidade estar limpa, isso tudo é importante, como disse o professor, é obrigação, não tem mérito. Mínimo, né? Não é mérito. É importante que a cidade seja organizada. Agora, você tem que olhar para aquelas pessoas também que mais precisam, elas precisam ter nos seus bairros atividades. O filho ele estuda de manhã, ele tem que ter opção de cursar uma escolinha, de fazer o balé, de fazer capoeira, de jogar futebol, handball, seja o que for, fazer um teatro. E uma cidade que vai ter, como o senhor bem disse, 4 bi
250 milhões de orçamento, não é possível que a gente não consiga fazer isso, entendeu? Então, contraturno é o seguinte, quem estuda de manhã vai à tarde. Quem estuda à tarde foi de manhã. Não fica parecendo que é só... Sim. Você tá o dia inteiro lotado no centro esportivo, ginásios, tudo. E é importante para a formação do cidadão. Sem dúvida nenhuma. É Tudo. importantíssimo. Eu vou dar uma ideia aqui para pensar essa história de plano de governo e tal. Lá em Pindamonhangaba eu vi uma experiência muito interessante que o governo ele tem os cargos comissionados, né? E estabeleceu uma lei, depois ampliou para a população. Achei muito interessante isso, uma ideia inovadora para a gente avaliar. Sim, lógico. Tudo para pensar. Lógico. Em que tanto os cargos comissionados como aqueles da população que entrarem no programa, um programa geral da cidade, e teve uma grande adesão, poder dedicar um período da sua jornada, 1 hora no dia, na semana, sei lá, para ajudar nesses programas comunitários, né? como voluntário, programa de voluntariado. E eles vão trabalhar, então, vão ajudar. legal. Eu tenho mais facilidade e formação para trabalhar com o idoso, ou com a criança. É muito interessante. Você envolve a comunidade na vida. Pedro, você Ótimo. Você pode fazer isso aproveitando funcionários públicos aposentados. Também. Que podem ser incorporados ao município e E pode vem- até, eventualmente, dependendo da carga horária que está disposto a fazer um funcionário aposentado, ter um soldo, receber alguma Isso, coisa. pode. Voluntariado até com alguma ajuda de custo, muito legal. transporte. Você tinha uma ajuda de custo, né? Transporte, Como alimentação. alimentação. Hortolândia está discutindo isso, Pinda Acho que é implantou. importante. Acho que é uma ideia bacana para a gente Porque você pensar. tira o Vamos aposentado debater. também, você tira o funcionário público aposentado do ócio, né? O cara isso. fica em casa vendo TV o dia Aí inteiro. ele vai gostar. Vai, Nossa, O pessoal vai é interessado, reanimar. quer Não, ajudar a legal. cidade. Excelente. Essa ideia é muito boa. O importante do bate-papo é isso. E assim, Precisa fazer mais. muito me honra ter aqui e apoiando nossa pré-candidatura à Prefeitura de Jundiaí, o Pedro, que foi prefeito. Projetos maravilhosos. Vou ler o livro, viu, Pedro? Vou ler aqui favor. com muita atenção. Pedro está me devendo o livro. O Gerson também. Muito bem. O Gerson, que experiência política, articulador, foi um grande presidente da Câmara que eu acompanhava. A gente teve junto, porque quando o Gerson foi vereador, eu era presidente aglomerado, então a gente tinha muita reunião com os vereadores. O Gerson sempre com bandeiras importantes, não só para a região, uma grande experiência. Eu falo que o Gerson foi essencial na Câmara. Foi. No governo. Foi mesmo. O Gerson é habilidoso demais, né? O Gerson tem uma habilidade. Futebol mais ou menos, né? Mas para A gente estava comentando aqui, vocês estão falando de centro esportivo, as coisas não vai. Não vai porque esse povo que está aí, com todo respeito, não sabe bater um pênalti. Né? A gente vê eles aí na campanha tentando chutar pênalti. Não sabe nem chutar pênalti. Ô, Gerson, tem uma história que deu passe de. Tabelei com Conta aí, Gerson. O Pedro conta aí. estava jogando. Ele tava jogando, né? Ele estava no time esse negócio. do Nenê. O Nenê. Aliás, o Nenê sempre fazendo sim. atividades para o bem das pessoas, Sim, fazendo sim. arrecadação. Grande Nenê. Abraço pro Nenê. E eu estava no time do Neymar, do Kaká. Sim. E aí, imagina, né, que Kaká me toca, eu só dei o passe de letra. E terminou com o gol do Neymar, porque é fominha. Porque se rola a bola, eu ponho pra dentro. Isso, Não, eu vi isso os no dois estádio- também jogando. Eu tenho um vídeo dos dois que eu assisti, do Pedro e do Gerson, jogando numa quadra, Lá no Bolsã. lá no Balsam. É mais uma que o Tá, Pedro inaugurou quem lá. joga aqui não sou eu, né? Ah, professor. Não. O senhor tem cara de ponta esquerda. E uma hora a Só gente vai vir centroavante. com o tempo, porque tá tudo filmado isso. Tá, E precisa aí, mostrar. esse Eu passe vi que o padre Pedro deu lá na pra quadra mostrar. pra mim, Eu que eu vi. chutei na Já trave, tá na trave, eu tá vi. filmado. A gente Tá tá filmado. brincando aqui, mas até isso, ó, o Nenê fazia um evento todo final de ano, arrecadava mantimento, leite, ele fazia questão de fazer uma arrecadação de leite à parte, pouca gente sabe disso, ajudava o Fundo Social, e a gente fazia o Jaime Sintra ter vida naquele dia, que é o estado paulista, que todo Grande mundo fala, Paulista as de pessoas iam lá, gostavam, se encontravam, era uma festa Deixa eu te maravilhosa, contar nós uma precisamos ter coisa mais que coisas vocês não assim, sabem. gente. Eu fui mascote do Paulista. Eu entrava Foi? em campo com o Paulista. Ah, é? Quando nós subimos para a primeira divisão do Paulista, eu me lembro do jogo histórico do Parque Antártico com o Vossa. Vossa de Assis. Eu estava lá, Eu estava lá. eu estava na arquibancada. Inclusive, eu entrei com o time, eu entrava com o time, que meu tio trabalhava na Vulcabras, e a Vulcabras era a grande patrocinadora lá, o Fug. Dr. Fug. E eu ia com o time do Paulista para toda a cidade, porque eu entrava em campo de jogador. Poxa Eu fui vida. mascote. Aí fui um dia fazer um teste para jogar no Paulista, mas não passei. Aí não dá, né? Não, aí não consegui, aí meu futebol não permitiu. Você estava no campo e a gente estava na torcida, me, que lembro até beleza. hoje, me lembro até hoje que na volta nós paramos no Borba Gato. Lembra aquele restaurante da Anhanguera? Sim, sim. Chamava Borba Gato. Eu era Borba Gato, moleque. Borba Gato.
E lotado a torcida do Paulista, que subiu para a primeira divisão do Paulista, que era um sonho naquela época, né? O Paulista subiu. Uma goleada, né? Foi goleada. Acho que foi 6, 7 gols. 6, sei lá. 7-1. 7-1. Né, professor? O professor ponta esquerda. Eu vi lá ele chutando. Coringa. Bateu uma bolinha comigo lá Já na... na zaga ponta do gol, esquerda do são Paulista cara, era só no bem. gol que não dá. Peludão. Eu me lembro, o Ricardo no Diablo Louro lá de centroavante, era o Alexandre, era zagueiro, me lembro mais ou menos do time, cara, né? Até hoje, foi muito legal, foi uma época muito gostosa. Mas é isso, nós vamos encerrar aqui por causa do nosso tempo, né? Nosso querido produtor já falou, ó, estão passando do tempo, que aqui a gente fala mesmo, né, Pedro? Mas nós vamos ter outras oportunidades aqui. Eu acho que a nossa pré-candidatura representa um grupo importante. Primeiro, um grupo nacional, o presidente Lula, o nosso vice-presidente Alckmin, os ministros de Estado dos partidos aliados nossos, o Márcio França, o Lupe, o Orlando Silva, que é do PCdoB. Então, nós temos aqui uma candidatura, primeiro que é uma pré-candidatura de uma representação nacional e também importante aqui em Jundiaí, que o Pedro, a experiência do Pedro como prefeito, que vai nos ajudar muito na formação do nosso plano de governo. Pedro é uma pessoa que conhece a cidade, ajudou a projetar a cidade de Jundiaí. O Gerson, com a sua habilidade política também, vai nos ajudar muito daqui para frente, já vem ajudando nessas composições que nós estamos fazendo, na questão da discussão política, que é importantíssima a discussão política na nossa cidade, e do professor Oswaldo, que o professor Oswaldo, só quem convive sabe da formação que ele tem, da condição política que ele tem. Uma aula por encontro. É uma aula por encontro. E agradecer, então, vocês três, primeiro por virem aqui, né, nesse primeiro podcast, e por estar nos apoiando, acreditar nesse projeto nosso, que não é do PSB, não é do PCdoB, não é do PT, não é do PV, é de todos nós. Nós queremos levar um projeto, propor um projeto para a cidade que seja de todos e que tenha a participação de todos e todas. Então, Pedro, suas considerações finais aqui. Não, muito legal. Acho que um pouco que a gente conversou aqui, surgiram ideias, avaliações, histórias em relação com a cidade, que nós temos forte, todos nós aqui. E eu acho que tem que continuar mesmo. Essa modalidade do podcast permite isso, de uma forma muito à vontade, assim, as pessoas poderem dar ideia e pensar na cidade. É isso que a gente quer, né? A gente mais quer. Gerson! Puta honra, né, Bocalão? Você sabe que, meu Pedro, eu conheci o Bocalão, acho que em 1994. O Gerson me manda umas fotinhas quando eu era novinho. 94, 95. O Pedro Turqueto, saudoso Pedro Turqueto, trabalhava comigo na direção da CUT. E aí levou o Bocalão lá para me conhecer, que o Bocalão era da POS, aquela coisa, e falou, aquele jeitinho dele, né? Esse moço tem futuro. E agora, quem sabe, a gente não vai ver ele prefeito de Jundiaí. Amém. Obrigado, Gerson. Professor Oswaldo. Lembrando que nessa eleição, diferente de outras eleições, o plano de governo vai ter importância muito grande. A pesquisa da Datafolha ontem dá esse item como no segundo ou terceiro lugar entre 10 itens pesquisados. Então, a população está, nesse momento, relativamente desinteressada do processo eleitoral, mas ela vai votar primeiro consultando o plano de governo. Daí ganha importância grande. E aí levamos vantagem, porque temos experiência conta nesse caso bastante, né? Assim, o meu meio-campo aqui é invejável, né? Nós temos um meio-campo aqui. Envolver a sociedade também na construção desse plano, porque, na verdade, como diz o Bocalão, a cidade é das pessoas, né? Então, elas podem formatar, compartilhar em relação à equipe que constitui esse lado da campanha, oferecendo aí, subsidiando tudo que nós temos para discutir sobre a cidade. É importante isso que o professor falou. Você queira propor projetos, queira participar da formação do nosso plano de governo, manda mensagem para a gente aí no Instagram, no Facebook, que a gente vai atender. Você participa com a gente do plano de governo. Serão todos bem-vindos, né, professor, Gerson, Pedro. E agradecer vocês todos, vou agradecer vocês três aqui pelo esse bate-papo fundamental. Tenho lição de casa, conhecer, ler o livro do nosso querido Pedro, com a participação de todos aqui que... Vamos falar o nome deles aqui, né, Pedro? Acho que é legal, né? Me ajuda a ler aqui, vamos lá. Quem ajudou a escrever aqui, que são coautores, é isso? Coautores. Uma obra coletiva. André Rocha Marinho, Cláudia Sartori, Daniela da Câmara, Eudes Urbano dos Santos, Jamil Yatin, Jean Camolese. Eu sou meio cegueta aqui, viu, gente? Por isso que eu tô assim. Eu também. Eu não tô com óculos. José Carlos Pires, José Renato Poli, Marcelo Cerezer, Marcelo Lomônaco, Margarete Bigardi, Pedro Galino,
Reinaldo Fernandes, Rodrigo Mendes Pereira, Rogério Alves dos Santos, Samila Maria Barreto, Marco Antônio, Vanderlei Victorino, Wilson Fogosi. Então, um abraço a todos eles, né, Pedro? Não é qualquer Muito coisa, legal, não. olha, aqui, pessoal que ajudou, importante. Obrigado a todos, grande abraço. Valeu. Daqui a gente segue trabalhando. Vamos junto, bora lá. Bora lá!